de problema técnico. E vou convidar agora o Genilson e a Gil para a gente encerrar. O debate estava quase no final. Convidei o Genilson para ingressar na live. Bom, convidei o Genilson e a jornalista para ingressarem na live. Isso. Opa, votamos. Então, tá bom. Vamos dar continuidade, então. Terminar um debate desse do jeito que estava levando. Então, voltando, eu vou continuar onde eu parei. Qual era a pergunta mesmo? Era sobre o quê? Eu acabei mexendo aqui, aí desconcentrei. Era a sua proposta para a pequena empresa. Isso. Tá. O Genilson falou que a nossa proposta é essa, de investir mais em quem precisa mais, investir menos em investimentos. Criar o IGF para cobrar um tributo das grandes fortunas e tentar diminuir a tributação não só das pequenas empresas, como das pessoas físicas. Na minha visão, eu acho que o imposto de renda deve ser isento para quem ganha menos de 10 mil reais. E esse imposto de renda tem que não pode parar ali porque hoje o imposto de renda é cobrado só até uma faixa, ou seja, até quem ganha, vamos dizer, até 40 mil, arredondar, né? Quem ganha até 40 mil vai ser cobrado 27,5%. Mas quem ganha até 1.900, tem de 1.900 a 2 e pouco, paga 10%. E depois 15, 20, 25. Aí quando passa de 5 mil, mais ou menos, aí tem que pagar 27 mil até 40. Aí 40 para de pagar. Se o cara ganha 40 ou ganha 1 milhão por mês, ele paga os mesmos 27,5%. Eu acho que isso aí tem que fazer um ajuste, né? Para que as pessoas que ganhem menos de 10 mil reais não paguem imposto de renda nenhum, e quem ganha mais de 40, ganha até 1 milhão de reais, ou 500 mil, 400 mil, essas pessoas paguem os 27,5% de imposto de renda. Então, a gente vai fazer uma estrutura tributária que seja passível, né, de defender a pequena empresa e também as pessoas mais pobres do país. Então, esse que é o meu comentário sobre isso. No resto, eu concordo plenamente com o Genilson que falta razoabilidade, né, na estrutura tributária tal, brasileira. Faltam alguns segundos para terminar o seu tempo, mas a resposta foi respondida. Isso. Agora eu posso prosseguir, né? Sim. Agora nós temos mais tempo e aquela pergunta que não pode faltar. O senhor é candidato avulso à presidência da República. Se o senhor for eleito, o senhor vai acabar com os partidos políticos? Não, eu até já falei aqui, uma das propostas minhas é de possibilitar a qualquer do povo criar o seu partido político. Nós não somos contra a existência de partido político. Ao contrário, eu, por exemplo, sou contra, né, a minha chapa, ao monopólio partidário desses partidos que estão aí de acesso ao poder. Isso aí alivia, ou seja, exclui a população brasileira de participar da política brasileira, do destino do Brasil. Então, o que eu pretendo é fazer o quê?
ampliar a quantidade de partidos políticos, no sentido de possibilitar a criação livre de acordo com quem quiser criar partido. E a candidatura avulsa também ser colocada expressamente na Constituição, de modo que os partidos políticos que serem criados serão como associações. Eles vão crescer se tiver aprovação popular e vão diminuir se não tiverem aprovação popular. Mas não vai ser como é hoje, que criou uma panelinha de partidos políticos e que querem impor só a existência desses partidos a toda a população brasileira. Inclusive, eles inventam até mentiras ideológicas, né? Dizendo que o Brasil tem muito partido. Isso é uma mentira. Eu, como mestre em Direito Eleitoral, e a minha dissertação foi Sistema Partidário Brasileiro, e comparado aos outros sistemas do mundo afora, Estados Unidos tem 488 partidos políticos. A Argentina tem 723 partidos políticos. Estou dando só esses dois exemplos. Mas tem países que tem até mais. E porque lá, às vezes, não parece o partido, porque é um partido que não tem desuso, ninguém apoia. E outros aparecem, nos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Republicano, são os dois que têm maior aprovação popular, por isso que eles estão lá disputando. Mas não é uma imposição de cima para baixo, como é aqui no Brasil. Só pode ter os partidos que foram criados por 101 pessoas na década de 80, pelo acordão que foi feito lá do Sarney, com o Tancredo, o pessoal todo da Débora Brizola, Lula, esse pessoal todo fez aquele acordão, criaram um partido. Terminou seu tempo, candidato. E agora quer exigir que as pessoas tenham 1 milhão para criar partido. 1 milhão de pessoas. Isso é injusto, né, historicamente. Isso. Então, candidato Genilson, no seu governo você vai acabar com os partidos políticos? O senhor tem 3 minutos. Não, de forma alguma, né? Não tem nada contra os partidos, pelo contrário. O partido político tem que ser fomentado, tem que existir, né? Na Índia tem 2.200 partidos políticos e funciona muito bem, né? Como o candidato Gilson citou. Em outros países, a candidatura avulsa está presente em 97 países, em todas as suas esferas, né? Nós temos países que é tido como país não democrático, como o Irã, e a candidatura avulsa funciona muito bem. Na Índia, a candidatura avulsa também funciona muito bem. Nos Estados Unidos, né, eu mesmo já vi vários candidatos avulsos, independentes, disputarem eleições americanas. Na última mesmo, teve um jogador, né, que queria disputar a presidência dos Estados Unidos. Então, o que tem que ser mudado no Brasil é a lei eleitoral, aí é diferente, né? A lei eleitoral é que né, dá mordomias para o partido, aí se tornou isso que é, com esse fundão de 5 bilhões, os caras não desapegam, viram um monopólio, um controle total, né, a população bancando tudo isso sim, dinheiro público não para os partidos políticos, mas porque aí fica todo mundo em situação de igualdade, o candidato independente vai gastar com os amigos ou do bolso dele, e os partidos também, que angarem dinheiro da forma que ele achar melhor, né? A gente vê, por exemplo, um partido político dizendo que não usa dinheiro público, e ele diz isso na TV, né? Na TV, ele fala na TV que não usa dinheiro público, ou seja, quem ele acha que está pagando a TV para ele estar falando aquilo? Ou seja, o cara mente diretamente. Eu acho que ele nem percebe mais que está mentindo, para ele ficou natural. É natural nesse país gastar o dinheiro público e achar que não está gastando. No Brasil se confunde muito dinheiro privado com dinheiro público, né? Ninguém sabe o que é o quê. Tanto que quando ele fala isso, né, esse partido se gaba, né, de que não usa dinheiro público, se gaba na própria TV. Olha que estado de loucura já, né? Então a gente precisa resolver isso. Não pode haver dinheiro público para a eleição no Brasil, cada um que se vire com seus recursos, né? Mas sim, fomentar os partidos e que todo cidadão brasileiro no sentido da palavra, de ser cidadão, de ter cidadania, possa votar e ser votado com igual liberdade. Obrigado.
Candidatos, vocês responderam todas as perguntas, né? E assim, de uma forma muito clara. Não teve nenhuma pergunta aqui dos telespectadores, das pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou fazer a última pergunta, né, para que ambos entrem nas considerações finais. Candidato Gilson, o que o senhor vai fazer para fomentar o turismo no Brasil no seu governo? 3 minutos para a sua resposta. Bom, para fomentar, mas já é a consideração final ou ainda tem? Não, não é consideração final ainda não, é respondendo normalmente. A última pergunta. Tá, o turismo, nós temos um projeto, assim, um mega projeto turístico para o Brasil, né, que é criar essa via litorânea que eu falei, né, que vai da Lagoa dos Patos, do Rio Grande do Sul, até Belém, e depois de Belém até Manaus, criar uma rede hoteleira, né, estatal, para fomentar o turismo, com pessoas treinadas, inclusive turismo equatorial, né, lá na floresta amazônica, e esse turismo vai ser sustentável. Por exemplo, em nenhum lugar do mundo tem um rio que tem uma largura de quase 100 quilômetros, margem a outra. Tem locais no Rio Amazonas que você está numa margem, você não enxerga a outra margem. É como se você estivesse no oceano. Quando a gente fala isso lá na Europa ou nos Estados Unidos, o pessoal fica perplexo. Existe. Quer dizer, aquilo ali era para ser explorado turisticamente de forma sustentável, sem prejudicar o meio ambiente, atrair investimentos internacionais. A gente tem Portugal, Europa, de modo geral, vive do turismo como grande parte da economia, Estados Unidos também, Nova York, a cidade mais visitada do mundo, eles colocam isso todo ano lá nas revistas. Quer dizer, aquilo atrai muito dinheiro. Então, nós temos que fomentar o turismo brasileiro, para isso tem que melhorar a segurança pública, melhorar a estrutura de turismo no país, com essa rede de hotel, que eu até falei, Hotel Brás, né, que vai fazer parte inicial desse projeto de turismo equatorial e tropical, e com isso também gerar muitos empregos, né, e atrair capital de fora, né, de forma automática, de forma espontânea, sem ficar o Brasil dependente só da venda de matéria-prima, venda de petróleo bruto, venda de minério de ferro, navio carregado de minério de ferro. Isso é uma coisa inaceitável hoje em dia, né? Agora, candidato Genilson, o que você vai fazer para fomentar o turismo no Brasil no seu governo? O turismo no Brasil, né? Quando eu estava fazendo faculdade de ciência política, eu coloquei, teve um dia lá que teve um exercício e era sobre esse tema. E eu coloquei que ia zerar os impostos das empresas em beirada de rodovia, né, no Brasil, e hoteleira e de turismo. Por quê? O brasileiro, ele não conhece o próprio país justamente porque é mais caro viajar dentro do país do que fora. É uma coisa impensável, né? O americano, ele conhece o país dele inteiro, né? O canadense, o europeu, porque é fomentado o turismo interno. No Brasil, parece que o brasileiro é inimigo do turismo, né? Outro dia eu fui lá na região, numa região na Bahia, e aí tinha um aeroporto que só recebia voo internacional, não recebia voo nacional, porque a gente nem vai até aquele lugar. Então, veja que coisa estranha, né? Eu até brinco, se a Europa, Canadá, Estados Unidos tivesse o nosso clima, eles iriam cobrar ingresso para entrar no Brasil, né? Porque a gente tem um clima maravilhoso e não explora isso, justamente porque não tem segurança no turismo, né? Veja a cidade do Rio de Janeiro, eu nunca vi um lugar tão lindo quanto o Rio de Janeiro, e veja o que a gente fez com o Rio de Janeiro, né? O lugar não pode receber turismo porque não tem segurança, né? O lugar é uma metrópole, né? Tem cultura,
tem natureza e tem praia e tem clima. Qual outra cidade do mundo tem isso? Alguns ridículos brasileiros ficam falando de Dubai. O que Dubai tem? Compara Dubai com o Rio de Janeiro. E a gente valoriza. Outro dia um candidato perguntou se o pessoal tinha ido em Dubai. Por que não perguntou se tinha ido no Rio de Janeiro, um lugar tão maravilhoso daquele? E assim é em várias outras cidades. O Nordeste brasileiro, com as praias e o clima. Quem tem as praias mais bonitas do mundo está em Fernando de Noronha, a gente não explora. E eu não estou nem falando do turismo internacional, o nosso. Eu não conheço a região norte do país, eu conheço todo o resto do país, às minhas custas, pagando essa fortuna que todos conhecem, sabe como é? E não conheço a região norte por falta de oportunidade. Rodovias, voos, tudo é difícil. Eu que gosto de viajar de carro, não viajo para a região norte. Obrigado. Finalizou, candidatos. Eu agradeço imensamente, tá, pela participação de vocês. Foi um debate muito rico, tá? Muito esclarecedor, né, de ambas as partes. E agora nós vamos para as considerações finais. Cada candidato tem 2 minutos, né, para suas considerações finais, começando pelo candidato Gilson Dias. O senhor tem 2 minutos, candidato Gilson Dias, para fazer suas considerações. Está valendo. Bom, eu queria agradecer a todo o povo brasileiro que acompanhou esse debate, que acompanhou minha campanha por todo o Brasil. Fiz uma campanha rodoviária e aérea também, passando pelo interior, da região Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Sul e Nordeste. Agradecer a todos a grande aceitação que eu tive em todos os locais que passei e pedir o voto de todos vocês que nos acompanharam nessa caminhada, comigo e com o doutor Arthur Leão, que é o candidato a vice-presidente, número 92, chegar no domingo e votar lá, 92, uma candidatura avulsa, e como o Genilson falou aí, candidatura avulsa é plenamente viável. Hoje nós temos em Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente português, eleito e reeleito por candidatura avulsa e que é considerado um dos melhores presidentes da história de Portugal. Então, eu peço a confiança de todos os brasileiros e que votem consciente Gilson Dias, presidente, no dia 2 de outubro, número 92. Muito obrigado a todos e obrigado a Gil Muricy pela grande mediação aí do debate e ao candidato Genilson também por suas excelentes propostas também. Obrigada, candidato. O seu tempo esgotou, o senhor fez dentro do tempo certinho. Agora é com você, candidato Genilson. Você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Está valendo. Primeiramente, agradecer a todos, né? Agradecer o candidato Gilson Dias por esse debate que nos enriquece e que enriquece a democracia brasileira. Agradecer a jornalista intermediadora Gil, né, por se disponibilizar voluntariamente, né, para esse momento que também enriquece o Brasil e que você está fazendo parte disso. Né, dizer a todos os brasileiros que a nossa candidatura, a minha candidatura é legítima, né, ela foi protocolada no TSE, então eu peço que todos, no domingo, dia 2, votem em Genilson de Oliveira, número 88, que se não aparecer lá por enquanto a foto, mas depois será contabilizado esses votos no momento oportuno que a Justiça Brasileira decidir, mas é uma candidatura legítima, tanto a minha quanto a do Gilson, e que a candidatura avulsa é um ato democrático e legítimo no mundo inteiro e que a gente precisa praticar isso e que o Brasil faz parte, né, do Pacto de São José da Costa Rica e por fazer parte desse pacto, ele é obrigado a cumprir o Pacto de São José. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, né? Quero pedir o voto no número 88, né, no próximo domingo, e dizer que foi um prazer imenso fazer parte de todo esse debate, de toda essa campanha,
e que só foi de crescimento para mim pessoalmente e para o Brasil, para a democracia brasileira, né? É uma luta de gigantes e que as lutas que parecem inviáveis são as mais prazerosas, né? E eu me sinto muito bem, confortável em dizer que é um momento histórico para mim, esse debate de hoje também, o primeiro debate do Brasil de candidatura avulsa. É uma honra participar dele. Muito obrigado a todos. É isso aí. Eu agradeço também, né, estar participando desse grande debate. Agradeço ao candidato Gilson Dias, ao candidato Genilson Oliveira. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e sucesso nas urnas domingo. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo também. Igualmente.